Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico dominical. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 26. Nós vamos estudar esse momento onde Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega na cidade de Atenas, uma cidade altamente filosófica, uma cidade que se orgulhava da sua imponência, uma cidade onde a idolatria era muito grande. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia hoje para que nós pudéssemos falar um pouco sobre esse momento da segunda viagem missionária, onde o apóstolo Paulo ele vai chegar na cidade de Atenas. Repetindo aos irmãos, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, e nós vamos ler aos poucos, para que a gente possa ir meditando a cada trecho ou a cada pedaço de leitura. Diz assim a palavra do Senhor, então, no versículo 16, do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a sua ressurreição. Amados, precisamos entender que o apóstolo Paulo, então, ele chega a uma cidade altamente idólatra, uma cidade onde o berço filosófico era muito forte. Ali era uma cidade muito imponente, uma cidade onde as pessoas elas estavam envolvidas com a adoração de muitos deuses. Para cada deus eles tinham uma estátua, e achando eles que deveriam de adorar todos os deuses, então ele tinha uma estátua lá que era destinada ao Deus desconhecido. Paulo então ele chega nessa cidade, e o texto bíblico já diz que ele se revoltou por causa da idolatria dominante da cidade, né? Mas Paulo, como de costume, ele procura uma sinagoga e ele prega a judeus e gentios piedosos, e também na praça. Ou seja, ele não prega só na sinagoga, mas ele também vai para uma praça, e nessa praça ele prega a todos aqueles que estão ali para ouvir, e eles tinham muitas curiosidades, ou melhor, muita curiosidade de ouvir novas coisas, novos ensinamentos. Mas pregando na praça, ali tinha alguns filósofos epicureus e estoicos. Precisamos entender então quem eram esses filósofos, o que eles compreendiam. Os epicureus eles ensinavam que o objetivo principal do ser humano era evitar a dor. Os epicureus eram materialistas, não negavam a existência de Deus, mas acreditavam que ele não se envolvia em questões humanas. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu corpo, a sua alma se desintegravam, ou seja, eles não acreditavam na ressurreição. A filosofia dos estoicos ensinava o autodomínio, que o objetivo na vida era alcançar um lugar de indiferença ao prazer ou à dor. Ou seja, eram dois grupos, né, de filósofos, não é, que tinham suas crenças, a sua forma de acreditar. Eles não acreditavam na ressurreição, e Paulo estava lá para pregar a respeito de Jesus Cristo e da sua ressurreição, e pregando na praça para esses homens, não é? Esses homens então perguntaram: o que quer dizer esse tagarela? E outros ou outras pessoas: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a sua ressurreição. Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago. E o Areópago era uma espécie de tribunal, não é? Mas não levaram ele para julgar ou para condenar, nada disso.
levaram Paulo ao Areópago porque queriam ouvir aquilo que ele tinha para dizer, né? E isso está contido no versículo 19, na segunda parte, que diz assim: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Já no versículo 20 vemos: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então era um lugar que ansiava pelas últimas novidades, por entender novas doutrinas. Não quer dizer que eles aceitariam essas novas doutrinas. O apóstolo Paulo, como de costume, ele chega e ele prega na sinagoga para judeus e gregos, e depois ele prega para filósofos e para todos aqueles que estavam na praça, né, a respeito de Jesus Cristo. Mas é preciso entender que Paulo está atento à cidade, ele não vai para a cidade para ser um turista, para admirar todas as construções, os prédios, enfim, tudo o que havia de construção naquela cidade. Ele vai com um propósito definido: pregar Cristo e a sua ressurreição. Advertir aqueles homens que eles precisavam crer em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Paulo, ele é um estrategista, ele é um observador, e ele busca conexões para apresentar a mensagem do Evangelho. Ele não chega na cidade e ele prega de qualquer maneira. Ele tenta entender que cidade é essa, como ela vive, né? Em quem ela crê, e por isso então ele já chega e já entende que a cidade é uma cidade altamente idólatra. Ele não vai para Atenas para fazer turismo, para admirar a cidade, como eu já falei, seus prédios, seus monumentos. É preciso entender que Atenas era a primeira cidade do estado da Grécia e guardava com orgulho sua independência intelectual, uma rica tradição filosófica, que tinha nas suas bases, não é? Sócrates, Platão, Aristóteles. E Paulo estava lá exatamente não para admirar isso ou para contemplar isso. Ele não era um pregador contemplativo, ele era um pregador obstinado, um pregador com foco definido, de dizer àquela cidade que o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor é Jesus Cristo, e eles precisavam crer, né? Fica evidente que Atenas era uma cidade altamente idólatra, uma cidade por onde você andava tinha imagens imponentes, não é? E a preocupação deles era tamanha de ter esquecido algum Deus que eles criaram a imagem do Deus desconhecido. Vejamos então o que Paulo faz diante dessa cidade tão idólatra, uma cidade altamente filosófica, uma cidade onde a idolatria predominava. Versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aqui mostra um Paulo estrategista, um Paulo que está em missão, mas um Paulo observador, um Paulo que cria pontes para poder fazer com que a mensagem do Evangelho seja transmitida. Ele enxerga essa situação do Deus desconhecido, não é? E usa isso para poder trazer a mensagem do Evangelho. É muito interessante a gente pensar que quando nós fazemos missões, nós precisamos saber em que cidade estamos, como ela funciona, no que ela crê, né? Como aquele povo vive, e ser estrategista, né? Paulo, ele é um estrategista, ele é um pregador fiel à palavra, fiel ao Evangelho, mas um grande observador. E isso nos traz um grande ensinamento, amados. Veja o que diz Paulo no versículo 24 do capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais.
de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos prevenientes, ou melhor, os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que Paulo está dizendo? Se de um só ele fez toda a raça humana, todos os homens são iguais. E ele está dizendo, olha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que vocês adoram e que vocês fizeram uma imagem para ele, que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu vim apresentar a vocês para que vocês saibam que Ele é o Criador de tudo, que Ele não precisa dos homens, que Ele não é feito por mãos humanas, que Ele não mora em tenda feita por mãos humanas e que Ele fez todos os homens a partir de um e logo todos os homens são iguais para Ele. É muito interessante porque Paulo, ele não está falando isso apenas para judeus ou gregos, ele está falando isso para filósofos, numa cidade onde a filosofia era muito importante, numa cidade altamente idólatra, diante de filosofias que não acreditavam na ressurreição, e Paulo vai pregar exatamente Cristo ressuscitado. Ele vai falar a respeito do senhorio de Cristo e que ele ressuscitou, que ele não está morto. Então é muito interessante nós entendermos os desafios que o apóstolo Paulo está enfrentando nessa cidade. Mais do que isso, ele não está olhando para as dificuldades ou para os desafios, ele está preocupado em pregar a mensagem, mas também pregar de uma forma inteligente, criando pontes, criando acesso para que as pessoas possam receber a mensagem. Então ele usa essa imagem do Deus desconhecido, é uma estratégia missiológica de Paulo. Veja versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando ou possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aí é preciso entender, porque alguns filósofos, né, acreditavam num Deus panteísta, ou seja, que Deus era a criação. Outros acreditavam que Deus estava tão distante que ele não se importava com a criação, que ele não se comunicava com a criação. E Paulo então está dizendo, olha, eu sirvo a um Deus que se comunica com a criação, o Deus vivo, o Deus que criou tudo, o Deus que governa tudo, o Deus que criou toda a humanidade a partir de um homem. Ele não é a criação, mas ele se comunica com a criação, ele se relaciona com a sua criação. Ele não é tão transcendente que ele não esteja presente na criação. Ele não é a criação, como os panteístas acreditavam. E Paulo então está pregando isso para pessoas que tinham uma crença diferente. Paulo sabia dos desafios, mas Paulo ele estava muito mais preocupado em pregar a palavra do que ficar preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Veja, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, ou seja, houve um período em que Deus, em função da ignorância dos homens, não levou isso em consideração, mas agora já não é mais esse momento. É preciso entender que Deus não é feito de ouro, de prata, de pedra, feito por mãos humanas. Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, é isso que Paulo está dizendo. Veja, ainda no versículo 30, na segunda parte, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, chegado o conhecimento de quem é Deus, de tudo que ele fez, quem criou todas as coisas. No tempo da ignorância, Deus não levou isso em consideração, ou seja, o fato de vocês não entenderem quem era Deus. Mas agora, mediante a pregação da palavra, vocês estão conhecendo quem é o verdadeiro Deus. Que ele não é uma estátua, que ele não é feito por mãos humanas, que ele criou todas as coisas, que ele governa todas as coisas, que só existe ele como Deus vivo e verdadeiro, que ele é um Deus que desceu do céu, sim, que morreu na cruz do Calvário, sim, mas que ressuscitou. E agora vocês devem se arrepender desses pensamentos errados, vocês devem se arrepender dessa prática de idolatria e adorarem a um único Deus vivo e verdadeiro, que se chama Jesus Cristo. Veja, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Amados, é muito interessante porque Paulo está chamando as pessoas ao arrependimento, falando do julgamento de Deus e dizendo que o próprio Deus ressuscitou, né, Jesus Cristo de dentre os mortos, ou seja, aquele que se arrepende, né, terá vida eterna em Cristo Jesus, mas todos passarão pelo julgamento de Deus, ou seja, Deus julgará a todos. Paulo está chamando essa cidade ao arrependimento, uma cidade idólatra, uma cidade de filósofos, que não acreditavam na ressurreição, que tinham uma compreensão completamente errada de Deus. E Paulo, então, em Atenas, ele está falando a respeito de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus criador, de um Deus que não habita em tendas feitas por homens, de um Deus que não pode ser representado por estátuas, não é? De um Deus que pede que a partir do momento em que nós saímos do período da ignorância, que a gente venha se arrepender, que a gente venha entender que Ele é o Deus que julga o mundo com justiça e que enviou seu Filho amado. E tendo o seu Filho amado morrido na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos. Mas a reação dos atenienses, ou de alguns atenienses, foi de zombaria. Outros creram, mas alguns, os que não creram, zombaram. Veja, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, ou Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Veja, amados, então, alguns zombaram, alguns escarneceram ouvindo aquilo, não creram, né? Endureceram seus corações. Outros, crendo, permaneceram com o apóstolo Paulo. E outros disseram, numa outra ocasião nós te ouviremos. Não fecharam as portas, mas não creram naquele momento. Amados, a boa semente foi lançada nessa cidade, no coração desses homens. Alguns, a semente caiu em terra dura, ressequida, a semente não penetrou. Em outros, a terra era fértil, a semente penetrou e creram. Outros deixaram para um segundo momento ouvir de novo. Ainda existe uma possibilidade, ou seja, naquela época existia a possibilidade desses que deixaram para ouvir de novo de crerem. É interessante pensar que Paulo, quando sai em missão, ele sai a semear. E ele está semeando a palavra de Deus, né? E diante dele, ele não sabe quem está com o coração aberto para receber a palavra. Então ele prega a todas as pessoas, judeus, gregos, filósofos, pessoas comuns que estavam na praça. E ele prega com ousadia, ele prega no poder do Espírito Santo de Deus, tá? Porque há uma grande resistência nessa cidade por causa da idolatria, por causa da filosofia, porque essa cidade era uma cidade rica, poderosa, uma cidade onde tinha como um local de berço, né, de grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Era uma tradição filosófica muito forte e essa cidade se orgulhava da sua independência intelectual. Era uma cidade que, diante de uma nova doutrina, queria conhecer, queria saber, mas a gente não pode entender que eles tinham desejo de mudança. Na verdade, eles se achavam tão intelectuais que quanto mais conhecimento tivesse, mais intelectuais eles se achavam. Mas Paulo chega até essa cidade e ele não é um mero observador, né, dos monumentos da cidade, dos prédios da cidade. Como eu já falei, ele não vai fazer turismo. Ele tem um propósito definido: pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, fazer chegar aos corações a boa semente que vem do trono da graça de Deus, para que essa semente seja semeada em corações e para que essa semente venha dar fruto, para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador, o Deus que desceu do céu para nos reconciliar com o Pai. Paulo, ele não olha para as dificuldades e se abate diante das dificuldades. Paulo é um estrategista. Ele é sim um pregador da palavra, um homem que está em missão, enviado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele também é um observador, um homem que sabe fazer pontes
Como é importante nos dias de hoje nós entendermos que muitas vezes nós precisamos fazer pontes para alcançar as pessoas, encontrar ali algo que nos liga, que nos une, não é? E que faz com que a mensagem do Evangelho seja transmitida de uma forma mais tranquila, para que as pessoas não criem barreiras. Paulo usa a imagem do Deus desconhecido apenas como estratégia. Paulo não está adorando imagem, não está dizendo que Deus permite a adoração à imagem. Não é isso. Paulo é um pregador da palavra, estrategista e observador. E ele nos mostra a necessidade de nós sermos estrategistas e observadores. Muitas vezes, na fala daquele que está diante de nós, nós encontramos ali um ponto que nos serve de acesso, uma ponte que nos liga à pessoa, uma situação que ela viveu e que nós também já vivemos. E isso facilita a pregação do Evangelho, derruba as barreiras, faz com que as muralhas sejam derrubadas. O coração que normalmente endureceria, ele acaba não endurecendo. Por quê? Porque há um elo, há uma coisa que cria algum vínculo, é um facilitador, não para a mensagem ser pregada, porque a mensagem não precisa dessa facilitação, mas para que a gente, enquanto seres humanos, a gente possa mostrar àquela pessoa que está ouvindo que nós também passamos por lutas, por dificuldades, não é? E pela graça de Deus somos sustentados, e a pessoa que está nos ouvindo também pode ser sustentada pela graça de Deus. Então é interessante a gente ver a estratégia do apóstolo Paulo nessa cidade tão importante, né, de Atenas, observando, né, quem eram os deuses que Atenas adorava, né, que essa cidade adorava. Eu vou citar aqui alguns nomes de alguns deuses adorados em Atenas. Apolo, que era o padroeiro da cidade, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, que é o deus do vinho, Netuno, Diana, Esculápio. Eram alguns dos deuses que essa cidade adorava, não é? E se não bastasse, eles tinham a imagem do Deus desconhecido, como eu já falei. Paulo se revolta com a idolatria, mas Paulo é um estrategista na pregação da palavra. Amados, hoje não é diferente, né? Hoje não é nada diferente. Hoje nós precisamos criar pontes para poder pregar a palavra de Deus. Precisamos ser observadores, né? No sentido de observar, de nos mantermos atentos a tudo que o outro está nos dizendo, porque assim é um momento ali onde nós encontraremos um elo, um facilitador, algo que nos permite criar uma ponte e ter acesso à pessoa para pregar a palavra de Deus. Também é preciso compreender que pregando nem todos vão crer. Alguns vão zombar, mas outros vão crer. Não sabemos quem vai crer, mas pregamos a todos, judeus, gregos, como naquela época Paulo ele pregou aos judeus, aos gregos, aos filósofos epicureus, estoicos, pregou na praça, não importa, né? Paulo ele tem essa característica de sempre buscar uma sinagoga para pregar, mas ele não fica restrito à sinagoga. É interessante a gente pensar isso, não é? Que Paulo ele não fica restrito à sinagoga, ele não escolhe um público para pregar, ele prega para todos. Né? Quem vai se converter, quem vai aceitar Jesus, isso é um trabalho do Espírito Santo. O Senhor nos enviou para que nós pregássemos a palavra e não para que convertêssemos pessoas. Então precisamos pregar a todas as pessoas, independente do que elas são, do que fizeram, de como vivem, de onde vieram, as suas origens, não é? Deixando para o Espírito Santo o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E como eu já disse, alguns vão zombar, outros vão crer, né? E outros vão precisar ouvir mais vezes, né? Fica claro nesse texto, a partir do versículo 32, eu vou ler mais uma vez com os irmãos, não é? Que dentro desse público para quem Paulo pregou, alguns creram, outros zombaram, e outros disseram, olha, numa próxima vez vamos te ouvir de novo. E é muito interessante a gente pensar que a boa semente foi lançada, mas ela não foi rejeitada, né? Houve o interesse de ouvir uma outra vez, não é? Então é assim mesmo que funciona a pregação da palavra. Veja, versículo 32 de Atos, capítulo 17, diz assim: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns ou alguns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, a filosofia ou os filósofos epicureus, estoicos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos.
Mas Paulo ele não se preocupou se eles acreditavam ou não, ele simplesmente anunciou a ressurreição de Jesus Cristo. Alguns escarneceram, outros preferiram ouvir a respeito de ressurreição num outro momento. Mas veja, versículo 33, a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Glória a Deus, porque a palavra de Deus encontrou abrigo em alguns corações e pessoas creram. Amados, nós vamos ficar por aqui nesse estudo. Eu espero que você possa mais uma vez fazer a leitura desse texto. Me coloco à disposição dos irmãos para tirar qualquer dúvida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Amém.